Neste vídeo, uma breve análise da vida política de Abílio Brunini, neto do saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, presidente da Assembleia de Deus, Mato Grosso, Cuiabá. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A cada nova eleição no Brasil, notamos um maior número de candidatos evangélicos. Isso tem uma grande importância, daí o apoio recebido da Igreja por tais candidatos. Porém, como esses políticos estão se comportando durante seu mandato? Como verdadeiros servos de Cristo, sendo luz, influenciando ou trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo? Neste vídeo, portanto, veremos a trajetória política de um jovem assembleiano, neto do ilustre e saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, presidente da Assembleia de Deus em Mato Grosso, tido como guardião da sã doutrina. Abílio Jacques Brunini Momer, ou Abílio Júnior, é uma figura de destaque por ser neto do saudoso pastor presidente da Assembleia de Deus do Mato Grosso. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza era conhecido como um guardião da chamada sã doutrina, no caso, usos e costumes. Em julho de 2020, ele e seu filho, o então vice-presidente da Assembleia de Deus do Mato Grosso, Rubens Ciro, faleceram vítimas da Covid-19 e a sua sucessão foi um tanto tumultuada por isso. O pastor Sebastião é avô paterno de Abílio. Seu avô materno foi Roberto Jacques Brunino, morto em 1976. O tio de Abílio, Jacques Brunini, acusado pelo vereador Juca do Partido Avante de ter sido dono do Jogo do Bicho em Cuiabá, foi morto no ano de 2002, supostamente a mando do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro. Abílio tem 37 anos de idade recém-completados, é casado desde o ano de 2006 com Samantha Iris. O casal teve o primeiro filho em outubro de 2020. Cuiabano, apresentador de rádio, arquiteto e urbanista, se elegeu vereador na Câmara Municipal de Cuiabá em 2016 pelo PSC com 2.623 votos. Ganhou o mandato com o apoio dos jovens evangélicos. Segundo analistas, excetuando-se a atuação na CPI do Paletó, não resta nada na vida pública de Abílio como currículo ou prestação de serviço. Abílio Júnior foi candidato à Prefeitura de Cuiabá em 2020 e no primeiro turno obteve 33% dos votos válidos contra 30% de seu oponente, Emanuel Pinheiro. No segundo turno, ele foi derrotado pelo seu adversário. Obteve 48% dos votos contra 52% de Emanuel. Polêmico, na reta final do primeiro turno tentou aparentar outra personalidade, segundo críticos. Foi comparado a um lobo em pele de cordeiro ou mesmo com uma personalidade bipolar. No último debate, promovido pela TV Vila Real, apresentou ser uma pessoa calma, sem roupantes comuns à sua personalidade.
O fato dele passar a utilizar seu filho recém-nascido na campanha eleitoral não passou despercebido. A todo momento citava o nome do bebê, parecendo querer sensibilizar o eleitorado. Estratégia esta tida como apelação de alguém ávido pelo poder. Durante toda a campanha, Abílio teria partido para o ataque, principalmente contra os servidores comissionados. Ele chegou a ameaçar de exoneração em massa e a avisar para que providenciassem currículos e reservassem lugar na fila do Cine. Ele chegou a classificar esses servidores de incompetentes e disse que iria mandar embora 3.000 servidores contratados por indicações políticas. Ele ainda deu a entender que os fiscais de tributos receberiam propina para realizarem seus serviços. Para as entidades, Abílio colocou em xeque a honestidade do funcionalismo em geral. Pelas matérias jornalísticas publicadas, percebe-se que ele tem aquele estilo do hoje deputado Arthur Duval, de São Paulo, o famoso Mamãe Falei, de ser um investigador das ações públicas e políticas. O Diário de Cuiabá, em 12 de novembro de 2020, o colocou como portador de visíveis sinais de destempero emocional. Abílio trocou de partido, foi para o Podemos, que defende a bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Utilizou-se das redes sociais, voz alta e cenas cinematográficas para se firmar no mandato. Abílio propôs a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para apurar a gestão de Secretaria Municipal de Saúde. Atuou na CPI do Paletó, que investigou a conduta do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, flagrado em um vídeo, recebendo suposta propina enquanto era deputado. Crítico do funcionalismo público, Abílio já foi comissionado no governo Pedro Tax. Foi nomeado em 2016, por indicação de seu avô, para a função de arquiteto do Estado, apesar de recém-formado e com salário de R$5.000. Teria fraudado candidaturas femininas pela legenda durante as eleições de 2016, a fim de preencher a cota de gênero do partido. Outra acusação é de ter se tornado inimigo do prefeito por não ter seu pedido atendido, o de nomear seus indicados nos cargos da prefeitura. O adversário político de Abílio, o prefeito de Cuiabá, Emanuel, o acusou de ter sido funcionário fantasma na Secretaria de Infraestrutura durante a gestão de Pedro Tax. Sua mãe, Silvana Jacques Brunini, 2 irmãos e uma prima, também são acusados de ter sido funcionários fantasmas no gabinete do ex-deputado Sebastião Rezende. A madrasta de Abílio, Damares Rastelli, tinha cargo de assessora parlamentar com salário de R$ 2.193 mensais e foi flagrada trabalhando na rádio da Igreja Assembleia de Deus pelo repórter Arthur Garcia da TV Cidade Verde. Questionada, Damares disse que trabalhava apenas na rádio e que era professora de espanhol nas Faculdades Integradas Cantares de Salomão. Ela negou ter cargo na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Desmascarada pelo repórter, o então deputado Sebastião Rezende, pastor da Assembleia de Deus, confirmou Damares como servidora, no caso fantasma. Segundo o petista Julier Sebastião, quando afirmou que Abílio faz demagogia com o funcionalismo público, se esquece que familiares e até mesmo ele passaram a vida toda ocupando cargos comissionados no Legislativo, Executivo e até mesmo na Igreja.
Abílio se defendeu dizendo que não pode responder por atos de terceiros e que não mora com seus pais e irmãos há mais de 20 anos. Disse ainda que a madrasta foi contratada quando ele ainda não era vereador. Abílio criticou o pagamento de verba indenizatória para vereadores durante a quarentena provocada pela Covid-19, porém, meses depois, recebeu ele mesmo os valores indenizatórios pagos pela Câmara, apesar da pandemia persistir. No dia 6 de março de 2020, Abílio teve seu mandato cassado por 14 votos a 11. A investigação teve como base a representação do vereador Oséias Machado. O documento dizia que Abílio teria praticado de forma reiterada e consciente atos incompatíveis com o decoro parlamentar por abuso de prerrogativas constitucionais asseguradas ao vereador. Segundo o relatório, Abílio responde a 17 boletins de ocorrência. Ele foi autuado por coação de servidores, invasão de privacidade, desacato e gravação ilegal. Teria invadido prédios públicos sob pretexto de investigar, bem como debochar de vereadores da capital. Diante disso, Abílio perdeu o cargo e todas as benesses, como o salário de R$13 mil mensais e a verba indenizatória de R$18 mil. A defesa de Abílio ingressou com pedido de anulação do decreto. Na análise da liminar, o magistrado apontou irregularidades no trâmite do processo e entendeu que a Câmara violou o princípio de ampla defesa do vereador. A decisão anulou o decreto de cassação, bem como os efeitos dela, como, por exemplo, a perda dos direitos políticos. Abílio, então, foi reconduzido ao cargo e reassumiu suas funções. Em janeiro de 2019, então vereador, Abílio fez uma manifestação transmitida em live no Facebook durante a inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá. Esta atitude foi considerada pelo vice-presidente da Assembleia de Deus Cuiabá, o seu tio, o pastor Rubens Ciro, como uma postura reprovável e distinta da postura exigida pela Assembleia de Deus. Em 2020, mesmo tratando de um sobrinho, o novo presidente da Assembleia de Deus Cuiabá cortou cargos, atividades e espaços concedidos a Abílio e primos na época em que o avô e o tio dele, pastores Sebastião Rodrigues e Rubens Ciro, comandavam a igreja. A prima de Abílio, Lilian Souza, deixou o setor de limpeza do grande templo. Outros 2 primos, Lucilene Débora e Rodrigo Novaes, foram desligados da diretoria da Rádio Nazareno, que pertence à igreja, assim como o também parente Kelmer Kesley. O próprio Abílio foi tirado do escritório de arquitetura. A Igreja Assembleia de Deus em Cuiabá e região, por meio do novo presidente que assumiu a congregação após a morte do pastor Sebastião Rodrigues, deixou então o vereador em saia justa. Quando candidato à prefeitura de Cuiabá em 2020, ele não pôde fazer campanhas com membros da igreja. O novo pastor baixou um comunicado interno proibindo pastores, líderes e membros da igreja de fazerem campanhas políticas. Segundo comentários, uma das causas da decisão pela proibição do apoio de pastores a candidatos na eleição de novembro de 2020, incluindo Abílio Júnior, por parte do líder maior da Igreja Assembleia de Deus, Paulo Silas de Souza, se deve ao fato do vice-prefeito de seu sobrinho ser do partido Cidadania, que apoia pautas que rompem os dogmas da família tradicional cristã, como o aborto, a legalização da maconha
e os LGBTI. Bem, pessoal, apresentei várias informações sobre a trajetória política de um cristão na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Cabe a você analisar se está valendo a pena ou não elegermos irmãos em Cristo para ocupar uma posição de destaque que coloque em evidência atitudes praticadas tanto positivas quanto negativas.